Hoje nós chegamos ao último capítulo de Fisiologia Renal, onde iremos conversar sobre a regulação do potássio, cálcio, fosfato e magnésio. Além disso, vamos falar sobre a integração dos mecanismos renais para o controle dos volumes do sangue e do líquido extracelular. Nós sabemos que no nosso corpo, a maior parte da concentração do potássio se encontra no meio intracelular, mas que essa concentração consegue ser transportada para o meio extracelular através das nossas membranas, dependendo aí de canais que deixam o potássio passar de forma passiva para esse meio extracelular. Esse transporte, essa comunicação entre o meio extra e intracelular vai depender de alguns fatores, entre eles o gradiente de concentração, que depende da ingestão do indivíduo a partir da sua dieta. Sabendo que a excreção do excesso do potássio do nosso corpo, ele vai acontecer de duas formas, através da nossa urina ou das fezes. E esses fatores que estão relacionados com o desvio desse potássio para o meio interno das células e assim reduzindo a concentração de potássio do meio extracelular estão ligados à presença de insulina, aldosterona, estimulação beta-adrenérgica e também em situações que o indivíduo encontra-se em alcalose metabólica. Além disso, fatores que desviam potássio para fora das células, diminuindo essa concentração no meio intracelular e aumentando no meio extracelular, está relacionado com a deficiência de insulina, de aldosterona, um bloqueio beta-adrenérgico, acidose, lise celular, exercício extenuante ou ainda aumento da osmolaridade desse líquido extracelular. E aí o que acontece, né? Essa excreção, como eu havia falado para vocês, de renal de potássio, ela deve acontecer a partir de um aumento da ingestão desse potássio, porque a gente tem uma concentração, deve ter, uma concentração exata no meio intracelular e no meio extracelular, e o que for consumido a mais precisa ser excretado. E essa excreção, ela vai depender bastante dos processos que acontecem lá no nosso sistema renal. Como nós vimos aqui inicialmente, cerca de 100 unidades que foram excretados de potássio, nós temos que a maior parte dela, cerca de 92%, acontece a excreção através da urina e apenas 8% através das fezes. Então, existe aqui esses processos que acontecem no nosso néfron, do sistema renal, que são importantes aí para a excreção. Primeiro, a gente sabe que existe a filtração aqui desse potássio na cápsula de Bowman. A partir dessa filtração, inicialmente já aqui no túbulo proximal, cerca de 65% desse potássio será reabsorvido. E os outros aqui, 27% acontecerá de reabsorção aqui na parte espessa da alça ascendente de Henle, 8% a 12% aqui acontece de reabsorção já nos túbulos distal e no túbulo coletor. Vão acontecer aí os outros 2% desse processo de reabsorção. Ainda aqui nessa parte final do túbulo distal acontece também o processo de secreção, e é a partir dessa secreção que estará intimamente relacionada à quantidade de potássio que será também excretado. É essa secreção que tem essa regulação fina sobre a excreção renal desse potássio. Tá? E como é que acontece aí esse processo de secreção a partir dessas células principais que estarão lá no nosso túbulo distal e coletores finais? O que acontece? Nós sabemos que nós temos canais aqui que deixam ela entrar livremente para o meio intracelular o sódio, pois quantidade de sódio foi filtrada lá na nossa cápsula de Bowman e ao passar pelo túbulo, como nós temos uma concentração grande de sódio aqui fora, esse sódio ele tende a ir para o meio intracelular através dos canais que estão presentes nessas membranas. A entrada do sódio aqui no meio intracelular
fará com que a concentração desse sódio ela esteja aumentada aqui no meio intracelular. Mas a gente sabe também que na região da membrana basal dessas células que compõem o néfron, o que acontece? Nós temos a atividade da bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio, ela trabalha ativamente, retirando o sódio do meio intracelular para o meio extracelular, ao mesmo tempo que ela coloca esse potássio do meio extracelular para o meio intracelular, fazendo com que eu tenha aqui, nessa bomba de sódio e potássio, ela trabalha diminuindo a concentração do sódio que entrou a partir do lúmen tubular e aumentando a concentração de potássio que vem do líquido intersticial renal. Essa entrada de potássio aqui no meio intracelular, fazendo com que aumente a concentração aqui na região dessas células principais, dos nossos túbulos finais do néfron, vai aumentar essa concentração de potássio. Essa concentração aumentada de potássio fará com que o potássio ele consiga passar livremente para o túbulo, agora para o lúmen do túbulo do néfron, através dos canais, né, que deixam esse potássio passar passivamente, dependendo exclusivamente da sua concentração, tá? Então, a gente tem aqui o processo de secreção do potássio a partir das células principais lá dos nossos túbulos distais do nosso néfron, tá? Então, essa secreção aqui, ela vai depender, tá, diretamente da atividade da bomba de sódio e potássio. Como vocês viram aqui, eu preciso que essa bomba de sódio e potássio ela traga o potássio do líquido intersticial renal para dentro das células principais e a partir daí aconteça essa secreção do potássio. Só que essa bomba de sódio e potássio ela só consegue trabalhar, né, se existir potássio aqui no meio extracelular nesse líquido intersticial renal. E o que vai garantir isso aqui, né? Esse gradiente aqui eletroclímico, ou seja, eu tenho uma quantidade aumentada de potássio aqui, né? Puxando aqui pela essa membrana, por essa bomba de sódio e potássio, e essa permeabilidade aqui da membrana luminal para o potássio, para que esse potássio ele consiga sair. Então, eu tenho uma bomba de sódio e potássio trabalhando, pegando o potássio do meio intersticial em direção ao meio intracelular. Quando esse potássio chega no meio intracelular, eu aumento o gradiente de concentração desse potássio, fazendo com que agora esse gradiente de concentração seja responsável por enviar esse potássio agora para o meio, para o lúmen, né, do nosso túbulo, do néfron, através do gradiente eletroquímico, e além disso, depende também dessa permeabilidade ao potássio que acontece na nossa membrana. E essas atividades aqui estarão intimamente ligadas à presença de um hormônio que a gente já conversou sobre ele, que é a aldosterona, que ela não só agora, né, vocês vão colocar agora mais uma informação na cabecinha de vocês, que além da aldosterona ela facilitar a reabsorção do sódio, ela também irá facilitar a secreção do potássio. E o nosso corpo é tão, né, tão completo, tão inteligente, tão ajustado, que ele, a aldosterona, ao mesmo tempo que ela reabsorve sódio, ela vai também facilitar a secreção do potássio, que estão intimamente ligados quando a gente pensa nessa bomba de sódio e potássio presente aqui nas células principais, na nossa membrana basal. E aqui a gente vai ter alguns fatores que vão estimular ou que vão reduzir essa secreção de potássio através das células principais. A primeira, né, consideração, o primeiro fator aí que vai estimular essa secreção de potássio, obviamente, é uma concentração elevada nesse líquido extracelular. Porque se tem pouco, o nosso corpo não vai secretar tudo que tem lá de potássio. Lembrem-se que o potássio é extremamente importante para todas as atividades que acontecem na nossa célula, né? O famoso potencial de ação lá. A gente não pode ter uma perda significativa do meio extracelular do potássio
porque isso significaria perder mais íon do meio intracelular para o meio extracelular. E quando a gente perde potássio do meio intracelular para o meio extracelular, a gente deixa a nossa célula mais negativa. E uma célula mais negativa é uma célula com maior dificuldade de despolarização. E é uma célula com maior dificuldade de gerar aí um potencial de ação. Então, essa quantidade, essa concentração do meio extracelular de potássio e do meio intracelular de potássio, ela precisa estar o tempo inteiro ajustada de forma contínua. Então, se eu elevo a concentração do potássio no líquido extracelular, obviamente, ele não pode ir para o meio intracelular e aumentar essa quantidade de forma exacerbada, porque a gente estaria colocando muito potássio, levando carga positiva para dentro da nossa célula, e uma célula que aumenta a sua capacidade, sua carga positiva, é uma célula que está facilmente despolarizada, é uma célula que qualquer coisa vai excitar. E algumas células, vamos pensar a célula do coração lá, é uma célula que ela não pode nem estar facilmente excitável, porque senão a gente vai gerar uma taquicardia no indivíduo, nenhuma célula que esteja dificultada essa despolarização, porque aí vai ser uma célula que estará com dificuldade de realizar a despolarização, e aí é uma célula que pode entrar aí em uma bradicardia. Neurônios da mesma forma, é uma célula que estará muito excitável ou uma célula que estará dificilmente, essa excitação terá dificuldade em acontecer. E ela precisa ter uma quantidade interna e externa, no meio extracelular, de forma ali contínua para que as nossas células consigam funcionar. E eu estou falando só da excitação, mas a gente sabe também, que a quantidade de íons no meio extracelular também vai alterar a osmolaridade do nosso corpo. Então, são situações que a gente precisa, o nosso corpo ele precisa estar controlando o tempo inteiro. Então, o aumento desse potássio no meio extracelular, vamos pensar de forma aí fisiológica, a partir da nossa ingestão dos nossos alimentos, ricos aí em potássio, que aí vão para o meio extracelular, e aí se eu aumento o meio extracelular, eu tenho aí um aumento dessa secreção do potássio lá no meu ducto lá, finais do nosso néfron. Outra consideração, outro fator que vai estimular a secreção do potássio serão aqui os altos níveis da aldosterona. Além disso, aumento no fluxo tubular vai também facilitar essa secreção. E o que irá aí reduzir essa secreção será a elevação das concentrações de hidrogênio, que irá a diminuir essa atividade aqui da bomba de sódio e potássio e também diminuir a permeabilidade da nossa membrana ao potássio. A gente vai conversar especificamente aqui de todos esses fatores que estão estimulando ou inibindo aí, reduzindo a secreção do potássio. E a gente tem aqui, como eu já havia falado para vocês no slide anterior, a concentração do potássio elevada nesse líquido extracelular vai fazer com que eu tenha um estímulo da nossa bomba de sódio e potássio, aumentando aqui a captação do potássio para o meio intracelular, fazendo com que eu aumente essa quantidade no meio intracelular, e aí mais potássio será perdido aqui para o lúmen tubular de forma passiva aí pela nossa difusão que acontece na nossa célula. Além disso, essa elevação aqui da concentração extracelular do potássio vai aumentar o gradiente do potássio no líquido intersticial, facilitando esse potássio aí para o interior da célula epitelial, reduzindo o extravasamento retrógrado desses íons. Vocês lembram que, às vezes, quando a gente tem uma elevação aqui dessa quantidade, pode extravasar aqui para o próprio lúmen. Vocês lembram da aula passada que a gente conversou? Quando a gente tem um excesso aqui nesse líquido intersticial que não consegue ir para o nosso capilar sanguíneo, esse excesso dos elementos aqui no líquido intersticial vai acontecer o vazamento aqui para o lúmen tubular e será também excretado. Então, o aumento, dessa concentração de potássio, ela vai trabalhar de duas maneiras.
Uma ativando essa bomba de sódio e potássio ainda mais para que o potássio ele seja trazido para o meio interno e a partir do meio interno esse potássio ele vá para o lúmen tubular através da difusão passiva ou ainda através do próprio extravasamento a partir desse aumento do gradiente de concentração aqui do potássio no líquido intersticial de volta aqui para o lúmen, de volta não, né? Em direção ao lúmen tubular por esse extravasamento retrógrado dos nossos íons. O aumento, né, dessa ingestão do potássio, ela vai levar a um aumento também dessa síntese aqui dos canais de potássio na membrana, elevando dessa forma a difusão do potássio. Então, mais um mecanismo aí que trabalha esse aumento da concentração de potássio. Então, ele aumenta, ele trabalha nesse aumento da concentração de potássio, ele aumenta a atividade da bomba de sódio e potássio, ele provoca a síntese de canais aqui na nossa membrana de potássio, facilitando essa difusão do potássio do meio intracelular que foi trazido pela bomba de sódio e potássio. E esse aumento da concentração também faz com que o potássio ele venha para o lúmen tubular através do extravasamento retrógrado. Além disso, essa aumento da concentração de potássio, ela também vai interferir na secreção da aldosterona. Todas as vezes que no meu corpo eu tiver um aumento da concentração do potássio, vamos pensar de forma fisiológica, tá? Causada pelo aumento da ingestão diária dos nossos alimentos, vai também ter um aumento da produção da aldosterona. E a gente sabe que, eu acabei de falar no slide anterior, que a aldosterona é uma das responsáveis por estimular a secreção do potássio. E a gente já deve até imaginar o porquê, né? Porque a aldosterona, ela reabsorve sódio aqui para o meio intracelular. E a gente tem a bomba de sódio e potássio que trabalha colocando sódio para fora e potássio para dentro. Obviamente, se eu tenho aqui a aldosterona trabalhando de forma ativa nessa reabsorção de sódio, ela também vai ter que interferir aqui no trabalho da bomba de sódio e potássio, fazendo com que eu precise colocar mais potássio para o meio intracelular. E aqui, ó, a aldosterona, deixa eu diminuir aqui para não ficar tanta coisa. A aldosterona, ela vai estimular a reabsorção ativa dos íons sódios, e aí a gente também vem trazer um pouquinho de água para o meio, né, por osmose. Vocês lembram lá quando a gente estava conversando sobre os tipos de transporte de reabsorção na nossa aula anterior. Então, a aldosterona ela vai estimular essa reabsorção ativa do sódio aqui para o meio interno. Essa bomba de sódio e potássio, ela vai transportar o sódio para fora da célula, né? Para o meio agora, para o líquido intersticial renal, ao mesmo tempo que ela vai colocar o potássio para dentro. Então, a aldosterona, ela aumenta também o número de canais de potássio aqui e, portanto, a permeabilidade do potássio. Então, é meio que uma cascata, né? Vocês viram que o aumento da concentração de potássio aumenta aqui a síntese. Como que ela aumenta a síntese, né? Porque esse aumento da concentração leva a uma maior produção da aldosterona. E a aldosterona é um hormônio, né? É um dos hormônios que vai sintetizar, que vai facilitar essa síntese dos canais aqui, facilitando a saída do potássio para o meio aqui do nosso lúmen tubular, que será finalmente excretado na urina. E aqui, ó, a gente vai ter, tá? A excreção urinária do potássio aqui na linha vertical. E aqui nós teremos a concentração, né? A produção da aldosterona e a concentração extracelular do potássio. Aqui em vermelho o efeito da aldosterona e aqui o efeito da concentração extracelular de potássio. E a gente vê aqui, ó, que à medida que a gente tem, né, um aumento da concentração desse potássio, a gente tem também, ó, um aumento da aldosterona, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da excreção desse potássio, ó.
aumento do pico da aldosterona, também a gente tem um aumento aqui da excreção desse potássio. Então, concentração celular, extracelular de potássio aumenta a produção da aldosterona, que vai ter como efeito cascata aí a excreção maior do potássio na nossa urina. E aí, ó, só um quadrinho que o Guyton traz a mais, onde ele tem que quando a gente aumenta a ingestão da quantidade de potássio, automaticamente, né, vai ser absorvido lá no nosso sistema digestório, eu aumento a concentração plasmática do potássio. Esse aumento da concentração do potássio vai fazer com que eu tenha um aumento na produção da aldosterona, que diretamente está relacionada com o aumento da secreção do potássio, e esse aumento da concentração de potássio, ela também vai estimular a secreção. Lembrem-se que eu tenho um processo de filtração. Então, se eu tenho lá 10 miligramas de potássio no meio interno, né, aí serão lá filtrados 10 e será excretado 35 ali, né, na porcentagem. Então, se eu tenho 100, obviamente eu vou excretar uma maior quantidade. Então, a concentração ela vai interferir diretamente, né, nessa excreção através da quantidade que será excretada diretamente lá, pelo efeito de extravasamento retrógrado, pelo efeito de que o aumento da concentração, eu aumento também os níveis de aldosterona, e a aldosterona vai estar relacionada com a secreção, porque esses dois juntos aqui, tanto o aumento da concentração quanto o aumento da produção da aldosterona, que estão interrelacionados, vão fazer com que eu tenha um aumento da atividade da bomba de sódio e potássio, um aumento da síntese de canais de potássio, que aumenta a permeabilidade lá da nossa membrana, levando o potássio do meio intracelular para o lúmen do túbulo lá do nosso néfron. Consequentemente, se tem mais potássio chegando lá para ser excretado, eu tenho um aumento também da quantidade de potássio que será excretado na urina. Aqui eu tenho, ó, a concentração de potássio e aqui o nível da concentração da aldosterona. À medida que eu aumento aqui, ó, a minha concentração no meio extracelular de potássio, eu também aumento de forma direta a concentração do hormônio, né, da aldosterona lá no meu organismo. Aí o Guyton traz duas figurinhas onde, né, nós temos aqui uma situação onde eu tenho uma concentração aqui de potássio e a ingestão do potássio. Em condições normais, onde eu tenho a presença do hormônio da aldosterona, o que acontece, né? À medida que eu tenho aqui um aumento dessa ingestão, a concentração, ela praticamente, mesmo aumentando aqui essa ingestão, ó, a concentração, ela aumenta bem pouco, né? Olha, vamos pensar aqui, ó, nesse ponto final aqui, que é da maior ingestão, com esse ponto inicial, né? Essa reta aqui, ela se torna um pouco íngreme já. Já na ausência aqui da aldosterona, quando bloqueia aqui, né? Vamos pensar em bloqueadores lá, fármacos bloqueadores de aldosterona. O que acontece com esse nível de potássio? Ó, ele sobe rapidamente no nosso organismo. E aí vocês já devem estar pensando aqui, né? Que fármacos que levam ao bloqueio da aldosterona para evitar a hipertensão, né? Ou para minimizar a hipertensão arterial no indivíduo, são fármacos que também estarão relacionados diretamente com a manutenção ou com o aumento do potássio lá no nosso meio extracelular. E aqui, né, em relação à secreção desse potássio no túbulo do néfron. Ó, em situações de dieta normal do nosso potássio, quando a gente aumenta a ingestão do potássio, a gente tem uma maior secreção, e quando a gente diminui a ingestão do potássio, a gente também tem uma menor secreção. Mais uma vez, relacionando aquele primeiro fator que leva ao aumento da secreção, que é o aumento do nível da concentração extracelular do potássio gerada a partir da ingestão dos nossos alimentos. E aí, ó,
Aumento da taxa do fluxo tubular distal estimula a secreção de potássio. Vamos pensar aqui, tá? Aumento da taxa de fluxo tubular, ou seja, aqui, né? Vai ter que aumentar esse fluxo aqui, vai estimular a secreção desse potássio aqui, ó. A secreção acontece aqui. Então, o aumento do fluxo vai aumentar a secreção. Vamos pensar o que acontece para gerar esse aumento do fluxo aqui, tá? Vamos pensar numa dieta do indivíduo que ela seja mais rica em potássio, né? Aqueles miojos da vida, pipoca de cinema, refrigerante, que são alimentos, né? Todo alimento industrial ele vai ter um aumento aí desse sódio para conservar lá o alimento ou para torná-lo mais palatável, né? Então, a gente tem aí uma ingestão desse sódio. A ingestão do sódio, né, aumentada, vai fazer o quê? Né? A gente vai ter condições aqui onde eu vou ter o quê? Esse aumento da ingestão desse sódio, sob a excreção de potássio, vamos observar aqui, né? Aumentou sódio no nosso corpo. Vamos pensar o que o sódio vai fazer no nosso corpo. O sódio, ele vai aumentar lá, né? A osmolaridade. O sódio aumentado no nosso corpo, ele também vai estar relacionado diretamente com o aumento da nossa pressão arterial. Se a gente faz uma dieta aumentada em sódio e né, e que é responsável ali por um aumento da nossa pressão arterial, esse aumento da pressão arterial vai fazer o que com o nosso hormônio aldosterona? Vai inibir a produção da aldosterona. Lembrem-se que a aldosterona trabalha diretamente para aumentar a pressão arterial. Se eu tenho uma pressão arterial já aumentada, obviamente o nosso organismo vai fazer com que eu tenha um feedback negativo sobre a aldosterona e diminuir os níveis de aldosterona no nosso corpo. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer, né? Peraí, meu corpo, já dei duas informações para vocês, né? Aumentei a ingestão de sódio, que aumentou a pressão arterial, diminuiu a produção da aldosterona. E se eu tenho um excesso lá de pressão arterial, como é que o meu organismo vai regular lá a excreção, o processo de filtração? Se eu aumento o volume, né? Meu corpo está entendendo que eu aumentei volume ali, né? Vamos pensar que aumentou a ingestão de sódio, automaticamente a gente aumenta também o que? A sede. O indivíduo vai consumir mais água. O que a gente vai fazer com a filtração? A gente precisa que essa filtração ela aumente, tá? Essa filtração aqui ela vai aumentar. E aí, né? Essa reabsorção aqui também do sódio, ela vai diminuir, porque eu já tenho sódio em excesso no meu corpo, a minha pressão está elevada, e eu sei que se eu reabsorver muito sódio, como efeito, né, rebote, eu levo também água por osmose aqui no processo de reabsorção, e eu tô com excesso de pressão arterial. Então, o meu corpo ele vai ter que liberar sódio e liberar água. E ele vai diminuir o quê? A reabsorção desses dois elementos. Então, eu vou diminuir também a reabsorção de sódio e reabsorção de água, fazendo com que eu tenha um aumento aqui desse fluxo no néfron, tudo bem? Porque eu vou ter um aumento da água, vou ter um aumento de sódio, então eu vou ter um aumento desse fluxo aqui da quantidade de elementos que estarão passando aqui nesse néfron. E esse aumento aqui do fluxo, né, vai levar o quê? A uma secreção também dos ductos aqui coletores corticais. Vai aumentar aqui, tá? E aí eu tenho uma excreção lá no final desse potássio. Então, a gente tem aqui esse aumento da ingestão aqui de sódio, fazendo com que eu tenha também a secreção de potássio devido ao estímulo aqui desse fluxo aumentado aqui na região, tá?
A acidose também, né, vai reduzir, aqui a acidose aguda, ele vai reduzir a secreção de potássio, onde a gente tem, tá, uma elevada concentração de hidrogênio, ele vai inibir a secreção do potássio, diminuindo a atividade da bomba de sódio e potássio, como eu falei para vocês anteriormente, e também vai diminuir a permeabilidade desse potássio para sair da nossa célula. Então, essa acidose ela vai reduzir os canais aqui de potássio na nossa membrana luminal. Só que uma acidose crônica, né, ela vai inibir também a reabsorção de água e cloreto nos túbulos proximais, aumentando o volume distal, que vai estimular a secreção também do potássio. E aí o Guyton já traz em relação ao controle dessa excreção renal de cálcio, onde eu tenho uma diminuição aqui da concentração de cálcio no nosso organismo, vai estar diretamente relacionada com a atividade do hormônio paratormônio e também do calcitriol, né, no nosso organismo. Então, a diminuição da concentração de cálcio no nosso organismo vai levar à ativação do paratormônio. E esse paratormônio vai agir fazendo com que eu tenha um aumento da reabsorção intestinal do cálcio, que eu tenha uma reabsorção óssea, onde a gente vai liberar cálcio, e também uma reabsorção lá do cálcio que foi filtrado no nosso lúmen do néfron. Então, mais uma vez, tá? A concentração do íon no nosso corpo vai estar diretamente relacionada com a capacidade de reabsorção do próprio íon no néfron e que vai estar aí diretamente trabalhando na quantidade que será excretada ou que será reabsorvida. Então, se eu tenho uma diminuição da concentração de cálcio, a ativação do paratormônio que trabalha, aumentando a reabsorção do cálcio intestinal, liberação a partir da reabsorção óssea e também reabsorção do cálcio lá no néfron, tá? E a reabsorção do cálcio, ele vai se dar através aqui do meio paracelular, junto com a água, e também por canais próprios aqui do cálcio, que serão ativados aqui. Então, eu tenho uma quantidade de cálcio aqui que será vinda, né, será transportada para o meio extracelular, para o meio intracelular, através do canal de cálcio. E a partir daqui, esse cálcio, ele irá ser transportado para o líquido intersticial através da bomba de cálcio e da bomba de sódio e cálcio, que irá transportar esse cálcio agora para o meio intersticial do nosso líquido renal. O Guyton traz, né? Ele fala que não está muito explicado ainda uma correlação entre fosfato, cálcio e o paratormônio. Mas ele traz que os túbulos renais ele tem transporte máximo normal para a reabsorção do fosfato. Então, quantidade inferior ali, o fosfato filtrado no nosso organismo. Então, tudo que for filtrado será reabsorvido, mas se for filtrado uma quantidade em excesso do fosfato, aí o excesso do que foi filtrado também será excretado. Mais uma vez, né, a quantidade, o gradiente de concentração desse íon no meio extracelular irá relacionar do que será excretado e do que será reabsorvido. E aí ele traz, né, que parte ali, 75% a 80% já será reabsorvido no túbulo proximal, 10% no túbulo distal, algumas frações bem diminutas ali na alça de Henle, nos túbulos e nos ductos coletores, e apenas 10% ali do fosfato será filtrado, que foi filtrado, será excretado na urina. Como eu falei para vocês, né, o paratormônio eles têm uma relação direta com o cálcio e com o fosfato, e o Guyton traz que esse paratormônio ele provoca essa reabsorção óssea, que vai lançar também grandes quantidades do íon fosfato proveniente desses sais ósseos no líquido extracelular. E aí esse PTH, obviamente, vai diminuir o transporte máximo do fosfato pelos túbulos renais, ocorrendo uma maior perda. Obviamente, se o paratormônio ele aumenta o líquido, a quantidade de fosfato no meio extracelular, ele não vai querer que reabsorva, né? Tudo que for filtrado também vai precisar ser excretado, porque o fosfato tem essa capacidade máxima de transporte na reabsorção. Ou seja, se eu tenho um aumento da quantidade do paratormônio plasmático, eu tenho uma diminuição direta da reabsorção
tubular do fosfato e, por consequência, eu vou ter uma maior excreção desse fosfato devido a esse aumento aqui do fosfato no líquido extracelular. Em relação à excreção do magnésio, né, o Guyton traz que a excreção acontece de 10 a 15% do que foi filtrado, o túbulo proximal reabsorve 25%, a alça de Henle reabsorve 65% e os túbulos distais aí reabsorvem por volta de 5%. Esses distúrbios que podem causar uma elevação da excreção do magnésio estão relacionados à concentração elevada desse magnésio no líquido extracelular, uma expansão desse volume do líquido extracelular e também uma concentração aumentada de cálcio no líquido extracelular. Mais uma vez, o Guyton traz, né, que será mais discutido nessa parte de endócrino e que alguns mecanismos ainda não estão tão claros de como acontece o processo de reabsorção. E aí a gente chega na parte final do capítulo, onde o Guyton vai tratar sobre a integração dos mecanismos. E aí ele traz, né, essa figurinha da Silverthorne, tá? Que o Guyton, a partir desse tópico, ele não traz mais nenhuma imagem, então eu fui pegar lá da Silverthorne para nos ajudar a pensar um pouquinho mais de como acontece toda a integração desse mecanismo que está ligado aí no final, né, na ponte final em relação à pressão. Então, vamos lá. Se eu tenho um aumento do volume sanguíneo, obviamente eu tenho um aumento da pressão arterial. Então, vamos pensar numa situação que acordou lá e tomou 1,5 litro, 2 litros de água. Então, aumentou o volume, aumenta a pressão arterial. E aí, a gente tem dois sistemas que irão desencadear respostas a partir da identificação desse aumento dessa pressão arterial. A gente vai ter aqui, ó, receptores de volume atriais, células endócrinas, teremos os barorreceptores carotídeos e aórticos avisando sobre esse aumento da pressão arterial no sistema circulatório e também no sistema renal. O sistema circulatório vai agir fazendo o quê? Diminuindo o débito cardíaco, ou seja, diminuindo a frequência cardíaca. Além disso, vai promover uma vasodilatação para que menos volume de sangue chegue ao coração, porque a gente sabe que pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se eu diminuo o débito cardíaco, seja no volume ou na frequência cardíaca, eu estou diretamente reduzindo a pressão arterial. E se eu diminuo a resistência vascular periférica, promovendo uma vasodilatação, eu também diminuo aí a pressão arterial. Já os rins, ele vai trabalhar de que forma? Se eu tenho um aumento do volume sanguíneo, para que essa pressão arterial ela volte a condições normais, eu preciso que esse volume ele diminua no meio extracelular, fazendo o quê? Com que ele seja filtrado e excretado. Então, os nossos rins eles vão excretar tanto uma quantidade de íons maior, o cloreto de sódio, que vocês já viram que tem uma correlação direta com o aumento da pressão arterial, e água. E aí eu vou ter uma redução desse volume do líquido extracelular e do líquido intracelular, obviamente, e eu vou ter uma redução da pressão sanguínea. E aqui essa diurese por pressão, né? Então, eu vou ter um aumento dessa excreção, primeiro aqui, da água, por isso que diurese, e dos sais, natriurese por pressão. Então, o aumento da pressão arterial vai levar com que eu tenha uma natriurese e uma diurese por pressão, fazendo com que o meu sistema renal, ele excrete uma maior quantidade de sais e de água. E a gente já vai correlacionar os hormônios específicos que estão trabalhando nesse aumento da excreção. Já em uma situação oposta, vamos pensar numa hemorragia, uma diarreia, uma desidratação do indivíduo. Então, eu diminuo o volume sanguíneo. Toda vez que eu diminuo o volume sanguíneo, eu diminuo pressão arterial. Diminuindo pressão arterial, os meus receptores, quimiorreceptores, barorreceptores, irão sinalizar para o meu sistema nervoso central, que irá enviar comandos para o sistema circulatório, para o sistema agora de comportamento e o sistema renal. No sistema circulatório, baixou pressão arterial, eu quero aumentar.
Então, eu preciso fazer o quê? Então, eu aumento a frequência cardíaca, eu preciso aumentar a resistência vascular periférica e eu preciso aumentar volume. Então, o meu sistema circulatório ele vai fazer com que eu tenha vasoconstricção e aumento do débito, ou seja, frequência cardíaca aumentada também. Eu vou aumentar o volume como? Vou estimular a sede do indivíduo para que aumente a ingestão e assim aumente o volume no meio interno. E os rins, eu tenho pouco volume aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso conservar todo o volume que eu tenho, fazendo com que os rins eles diminuam a filtração. Consequentemente, além de diminuir a filtração, tudo que for filtrado precisa ser reabsorvido, nada irá ser secretado para que seja excretado uma quantidade mínima desse volume do meio intracelular. Então, os rins vão trabalhar conservando a água para minimizar essas perdas de volume através da diminuição do processo de filtração e aumento da reabsorção. E aí, distribuição do líquido extracelular entre os espaços intersticiais e o sistema vascular. A gente tem conversado, ao longo dessas últimas aulas, aí desde a parte de pressão arterial até agora, o sistema renal, que quando o indivíduo ele aumenta esse volume sanguíneo, vamos pensar através de uma infusão de sangue, uma transfusão de sangue ou um aumento da ingestão de líquido, lá, o que vai acontecer? Nós temos uma condição normal de volume sanguíneo e do líquido extracelular. E esse volume, do volume sanguíneo, líquido extracelular, eles estão bastante correlacionados. Mas, se em condições aqui que o indivíduo aumenta esse volume sanguíneo, vai chegar um determinado momento que esse volume sanguíneo, ele irá para o meio intersticial, E aí estará a presença aqui dos indivíduos de edema, que a gente já conversou, quando tem lá um paciente edemaciado, de forma, principalmente em membros inferiores, uma das primeiras considerações que a gente pode fazer é que esse paciente ele tem algum problema ali no sistema renal ou cardiovascular. Porque tudo que está em excesso no vaso sanguíneo, se eu tenho um aumento do volume no vaso sanguíneo que está aumentando a pressão nesse vaso, para reduzir a pressão nesse vaso, o que acontece? Se eu tenho um aumento do volume no vaso sanguíneo, diretamente eu também tenho um aumento da pressão hidrostática. E, teoricamente, relativamente aí uma sobre a outra, a gente vai ter uma diminuição da pressão osmótica. Todas as vezes que eu tenho um aumento da pressão hidrostática dentro do capilar sanguíneo, vai favorecer que esse líquido que está no meio, na parte interna do vaso, ele extravase e vá para o meio intersticial, fazendo com que eu aumente ali o edema. Obviamente, a gente tem os vasos linfáticos que irão, inicialmente trabalhar para que não aconteça esse extravasamento ali de forma de edema. Mas vamos pensar em uma situação que o sistema cardiovascular está sobrecarregado. Então, não vai ter o retorno, aí não deve ter o retorno para o vaso desse líquido, senão irá sobrecarregar ainda mais o sistema. Então, a gente vai ter em determinados momentos que esse indivíduo ele vai apresentar aí o edema, tá? Então, fatores capazes de provocar acúmulo no líquido intersticial, que é o responsável aqui por essa formação do edema. Pressão hidrostática capilar elevada, que eu acabei de falar para vocês. Pressão coloidosmótica reduzida. A gente sabe que a pressão coloidosmótica, quando reduzida, vai favorecer o processo de filtração a partir dos capilares sanguíneos ou esse extravasamento aí para o meio extracelular. A permeabilidade dos capilares, vamos pensar um paciente que tem aí lesão nos vasos que aumente aí esses capilares. E outra é a obstrução aí desses vasos linfáticos. Fatores nervosos e hormonais que aumentam a eficácia do controle por feedback dos rins líquidos corporais. Vamos pensar aqui, Agora vamos começar a falar dos hormônios. A gente viu ali
que aumento e diminuição da pressão arterial vai fazer com que eu tenha um feedback para o sistema cardiovascular e para o sistema renal. E eu comentei com vocês, né? A gente viu que no sistema cardiovascular a gente tem uma atividade exacerbada do nosso sistema lá nervoso autônomo, simpático e parasimpático atuando, e no sistema renal a gente tem uma atividade acentuada dos nossos hormônios. Então vamos pensar aqui, tá? Uma diminuição da pressão arterial. Eu falei para vocês que a diminuição da pressão arterial vai fazer com que os nossos rins eles conservem mais a água no corpo e aí diminua a filtração e aumente a reabsorção. O que precisa acontecer? Né? Então, diminuição da pressão arterial vai diretamente estar relacionada aqui ao nosso centro de controle cardiovascular, que vai ativar o simpático, vasoconstricção para aumento da frequência cardíaca, para tentar aumentar essa pressão arterial. No nosso sistema renal, vai diminuir a taxa de filtração glomerular, obviamente, né? A gente vai ter o quê? Vasoconstricção da artéria aferente, para diminuir essa quantidade de sangue chegando aqui nos capilares glomerulares e assim diminuir a filtração. E aí eu vou ter o quê? Uma diminuição, reduzindo aqui, eu vou ter uma diminuição do fluxo de cloreto de sódio passando lá na mácula densa. Lembram na mácula densa? E a mácula densa responde fazendo o quê? Opa, tá passando pouco cloreto de sódio aqui. O que eu preciso fazer? Vai estimular, através aqui de substâncias parácrinas, as células glandulares da própria arteríola aferente a produzir renina. A renina é uma enzima que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 no endotélio dos vasos sanguíneos, principalmente dos capilares pulmonares, ela é convertida em angiotensina 2. E aí é que a brincadeira começa. O que a angiotensina 2 faz? Apenas isso. Angiotensina 2 vai promover vasoconstricção nas arteríolas, aumentando resistência vascular periférica para aumentar a minha pressão arterial. Ela vai atuar no centro de controle do bulbo, fazendo com que eu tenha um aumento da minha resposta cardiovascular, frequência cardíaca. No hipotálamo, vai ter um aumento da produção da vasopressina. A vasopressina é o quê? Hormônio antidiurético. Então, tudo que será filtrado, né? O que for filtrado, o que conseguir ser filtrado será reabsorvido, porque a vasopressina ela vai trabalhar o quê? No aumento da reabsorção da água. Além disso, a angiotensina 2 vai atuar, né, no centro lá da sede, para que o indivíduo aumente a ingestão do líquido, atua na glândula aqui suprarrenal, produzindo aldosterona. A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio. Se eu tenho sódio sendo reabsorvido, automaticamente eu também tenho o aumento da reabsorção de água. Então, eu tenho aqui, ó, vasopressina trabalhando nos ductos lá, né, final, no túbulo distal e no ducto coletor, para aumentar aqui essa absorção de água, a reabsorção de água, e trabalhar aqui também nessa reabsorção de sódio, aqui na região do túbulo proximal. Então, né, eu tenho angiotensina trabalhando em todas essas linhas para que aconteça aumento da pressão arterial através do aumento do volume, seja por ingestão ou seja por conservação e reabsorção do que seria filtrado e excretado lá nos nossos rins, tá? Então, esse é o papel aqui da angiotensinogênio, da angiotensina, no controle da excreção renal. E a aldosterona, né? Eu acabei de falar aqui o que a aldosterona faz, né? A aldosterona, ela vai trabalhar especificamente na reabsorção do sódio. E a gente sabe que a reabsorção do sódio, por osmose, eu também tenho um aumento da reabsorção de água, fazendo com que eu tenha um aumento dessa pressão arterial. O papel do ADH no controle da excreção renal de água, a gente já sabe, hormônio antidiurético, que é a famosa vasopressina. O que esse hormônio antidiurético faz? Né? A vasopressina ela vai trabalhar aqui, como quando ela se liga no receptor
das células do túbulo do néfron, ela vai produzir, vai ativar um segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro vai ativar aumentando a quantidade de aquaporinas. Essa quantidade de aquaporinas vai fazer com que eu tenha um aumento da reabsorção de água e, consequentemente, eu diminua essa excreção renal de água. Então, todas as vezes que eu tiver a presença do ADH, eu tenho uma menor excreção renal de água. O que estimula essa produção aumentada do ADH? Nós temos aqui diminuição da pressão arterial, pelo motivo óbvio que já acabamos de falar. Redução do estiramento atrial lá, né? Vocês lembram que a gente tem um reflexo atrial relacionado à quantidade do volume que chega lá no na nossa cavidade atrial. E aí, isso também vai estimular a produção da vasopressina e também a osmolalidade. Se eu tenho aí um aumento da osmolalidade, eu preciso reabsorver mais água e aí eu tenho o aumento da produção da vasopressina. O papel do peptídeo natriurético atrial no controle da excreção renal. A gente estava falando até agora no aumento da pressão arterial, agora a gente vai falar de aumento, na verdade, da baixa da pressão arterial, né? E aí a gente tem todos esses hormônios trabalhando para que aumente a pressão arterial. E aqui a gente vai falar do oposto, quando os indivíduos têm um aumento da pressão arterial e o organismo quer como feedback que essa pressão arterial ela seja diminuída. Então vamos pensar lá, né? O aumento aqui do volume sanguíneo causa um aumento do estiramento atrial, e aí esse estiramento atrial vai fazer com que libere esse peptídeo natriurético. O peptídeo natriurético ele vai trabalhar no hipotálamo, nos rins, no córtex da glândula renal e no bulbo. E vocês já devem estar imaginando pela fala aqui, né, por esses aqui elementos, que ele vai trabalhar num movimento oposto do angiotensinogênio, da aldosterona e do hormônio antidiurético. Então, no hipotálamo vai produzir menos vasopressina, porque eu não quero agora reabsorver água, eu quero que mais água seja filtrada e que seja excretada. No rim, ele vai fazer o quê? Diminuir a reabsorção de sódio, consequentemente, eu diminuo também a reabsorção de água. Então, mais cloreto de sódio e água será excretado, reduzindo o volume sanguíneo. Além disso, o que eu preciso que aconteça na artéria eferente, que é a que sai lá, né? Eu preciso que aconteça o quê? Um aumento aqui dessa taxa de filtração, tudo bem? Então, se esse hormônio aqui, né, a gente tem um aumento da pressão arterial, eu preciso que mais volume sanguíneo saia, ou seja, eu preciso de um aumento dessa filtração. Para que eu aumente a filtração, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter uma vasodilatação dessa artéria aqui aferente para que aconteça aqui o aumento dessa filtração. Além disso, né, eu preciso de uma diminuição da produção de renina. Lembram que a renina é uma conversora lá de angiotensinogênio e angiotensina, e a angiotensina vai trabalhar na direção oposta do natriurético, então eu preciso que seja reduzida a renina para reduzir também a aldosterona. Além disso, esse natriurético irá trabalhar no bulbo para que diminua a atividade simpática, para que eu deixe de ter uma vasoconstricção potente e tenha uma vasodilatação, para que essa pressão agora ela precise diminuir, né? Então, reduzindo o volume sanguíneo, reduzindo a atividade simpática, eu tenho como resposta final uma diminuição da pressão arterial do indivíduo. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, tá? Em relação aí aos mecanismos que integram o sistema renal e cardiovascular, e vocês viram que até o sistema de comportamento, quando a gente aumenta a sede do indivíduo e faz com que o indivíduo ele beba água, tá? Então, qualquer dúvida vocês deixam aqui ou a gente conversa.